Leitura bíblica diária. Gálatas, capítulo 3. Os insensatos Gálatas, quem vos encontrou, a fim de que não obedecesse à verdade, quando entre vós, diante de vossos olhos, Jesus Cristo foi evidentemente apresentado e crucificado. Apenas quero saber de vós, isto: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela fé naquilo que ouviram? Sois assim tão tolos? Depois de terdes começado pelo Espírito, quereis agora ser aperfeiçoado pela carne? Padeceste tantas coisas em vão, se é que foi em vão. Aquele que vos ministra o Espírito e realiza milagre entre vós, o fez pelas obras da lei ou pela fé naquilo que ouviram. Assim como Abraão creu em Deus, e isto lhe foi acreditado por justiça. Sabeis, pois, que aquele que são da fé são chamados filhos de Abraão, prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, pregou o Evangelho a Abraão, dizendo: em ti todas as nações serão abençoadas. De modo que aqueles que são da fé são abençoados com o fiel Abraão. Porque todos quantos são das obras da lei estão sobre a maldição. Pois está escrito: maldito é todo aquele que não observa todas as coisas escritas no livro da lei para cumpri-las. Que nenhum homem é justificado pela lei perante Deus. Isto é evidente, porque o justo viverá pela fé. E a lei não é da fé. Mas o homem que fizer estas coisas deverá viver nelas. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se por nós uma maldição. Porque está escrito: maldito é todo aquele que for pendurado em um madeiro, para que a bênção de Abraão pudesse vir sobre os gentios por meio de Jesus Cristo, para que possamos receber a promessa do Espírito através da fé. Irmãos, falo à maneira dos homens, embora seja apenas um pacto de homem. Ainda que isso seja confirmado, nenhum homem pode anulá-lo ou acrescentar a isto. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua semente. Ele não diz as sementes como se fossem muitas, mas fala de um só, e é a semente que é Cristo. Isto digo, que o testamento que foi confirmado diante de Deus em Cristo, a lei veio 430 anos mais tarde, não pode anulá-lo, tornando a promessa sem efeito. Porque se a herança fosse obtida pela lei, não haveria mais a promessa, mas Deus a concedeu a Abraão por promessa. Então, para que serve a lei? A lei foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse a semente para quem a promessa fora feita, e foi ordenada por anjos pelas mãos de um medidor. Ora, o medidor não é um mediador de um apenas, mas um Deus é um só.
E então a lei contraria as promessas de Deus? De modo nenhum. Se tivesse existido uma lei que pudesse verificar em verdade a justiça, teria vindo pela lei. Mas a Escritura concluiu tudo sobre o pecado, para que a promessa pela fé de Jesus Cristo possa ser dada aos que crerem. Porém, antes que viesse a fé, éramos mantidos sobre a lei, encerrados para a fé, que havia de ser revelada posteriormente. De modo que a lei foi a nossa pedagoga, para trazer-nos a Cristo, a fim de que pudéssemos ser justificados pela fé. Mas, depois que veio a fé, já não dependemos de um pedagogo, porque todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Todos vós que foste batizados em Cristo, vos revestisse de Cristo. Já não há judeu nem grego, não há também escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois todos vós sois um em Cristo Jesus, e sois de Cristo, então sois a semente de Abraão, herdeiro segundo a promessa. Amém?